Eu vou passar o anfitrião para ti, Cíntia. Ok. Tem que saber. Está contigo. Ok. Eu acho que passou para esse de cá. Deixa eu descobrir qual que está aqui. Ah, sim, está aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Gostaria que os irmãos fechassem o som para não atrapalhar muito a conversa do rapaz, do nosso palestrante, né? Muito bem. Você pode fazer uma apresentaçãozinha, já que eu não fiz, viu, professor? Sim. Eu só vou esperar entrar. Aqui eu consigo conferir nos dois computadores. Por exemplo, ainda não está sendo partilhado. Deixa eu tentar de novo. Ok, agora foi. Bem, como vai ficar gravado, meus cumprimentos a quem está aqui neste momento agora, que eu agradeço muito, para aqueles que irão nos assistir também depois. Começo agradecendo ao nosso confrade, o irmão Antônio, pelo convite, por quem eu sou muito grato por essa oportunidade de falar sobre esse tema. Esse tema, também agradeço ao irmão coordenador, né, o venerável mestre desse projeto, o irmão Joseildo Isidoro, e a quem também cumprimento o irmão Guedes, que está aqui fazendo as vezes, então, dele. Agradeço a outros confrades, especialmente da loja 27 de setembro, que poderão ver depois, já que muitos estavam com a agenda bem acumulada hoje, especialmente ao irmão Cláudio, da 27 de setembro, que assume a venerança a partir de ontem e vai passar esse próximo ano. Parabenizar o confrade Eric Mazzoni por ter terminado, nesse período de pandemia, a venerança e passado para o próximo. E eu, então, agradeço a todas essas pessoas que acompanham esse trabalho, especificamente da loja 27 de setembro. Eu fiz essa mesma palestra o ano passado, porque a pandemia fez a gente perder um pouco a noção de tempo, mas no primeiro ano de pandemia eu fiz essa mesma preleção para os confrades da 27 de setembro. Mais uma vez, eu parabenizo o projeto aqui dos irmãos de criar este circuito de conhecimento, de divulgação filosófica. Vocês poderão perceber que, de certa maneira, eu tenho trabalhado nisso também, e eu sempre fico feliz de ver outros projetos iniciando e se desenvolvendo. Eu tenho um interesse especial por esse tipo de atividade. O tema é maçonaria como autoconhecimento. Eu sou o professor Cídio Lopes de Almeida e vou aqui apresentar algumas ideias para vocês e eu espero aqui, com esta atividade, cumprir um objetivo, que é o objetivo de difundir a cultura filosófica maçônica. O meu projeto, chamado AMF3, Escola de Filosofia, que começou em 2010, ele, de certa maneira, teve como objetivo inicial, e depois foi se consolidando, remodelando e aperfeiçoando, este propósito de difundir os aspectos da cultura filosófica que, de certa maneira, nós cultivamos no âmbito da maçonaria. Então, eu espero ter uma fala de não mais do que 15 minutos, para depois abrirmos para um diálogo, uma conversa de mais 15 minutos, ou até mais do que 15 minutos, se, digamos assim, a conversa tiver lastro e todos
por acaso tiverem perguntas, ou entre si, enfim. Eu acho que é interessante este protagonismo, não só porque é do virtual, exige muito esse protagonismo para a gente manter a atenção, mas também é uma natureza da própria pedagogia da maçonaria, essa característica de envolvimento e protagonismo de todos. Então, por isso que também eu quero reservar um tempo para esta parte. Os slides aqui, eles são uma referência e eu vou conversando em torno deles e, de certa maneira, extrapolando informações e reflexões para além disso. Parece sempre pedante a exibição de um currículo, sobretudo num ambiente fraternal, que é a nossa convivência fraternal. No entanto, eu, depois de uma certa altura, passei a tratar os temas que envolvem a maçonaria numa perspectiva diferente de boa parte dos confrades, porque, de certa maneira, o tema da maçonaria ele coincide com a minha atuação profissional. Portanto, maçonaria e a minha atuação de professor, elas são, digamos que, dois campos que se fundem. Sim, conseguiu, ok. É mais um convidado, uma pessoa que conhece meu trabalho do meu site, o Lucas, que acabou de chegar aqui. Então, eu fui verificando a necessidade de qualificar esse processo por uma série de fatores, então, que eu vou desenvolvendo aqui adiante. Eu sou parte disto aí, e um pouco mais, e no ponto 7, atualmente, eu sou doutorando em Ciências das Religiões, e o meu tema de pesquisa é justamente maçonaria como filosofia de vida. Eu vou ter duas lojas como referência para esta pesquisa, que é a loja 27 de setembro 773, no Oriente de São Paulo, ligada à Glesk, e uma loja em Belo Horizonte, da qual o irmão Vidigal é parte desta loja, especificamente um conjunto de atividades de pesquisa e de investigação da condição humana que o irmão Vidigal desenvolve num trabalho entre ele e a cunhada, lá em Belo Horizonte, na região metropolitana. Portanto, maçonaria, para mim, ela sempre foi vista numa perspectiva de um professor que compreende ela como um fenômeno de uma perspectiva profissional. No caso, eu enquanto profissional. Vou retomar isso mais adiante, do que é essa perspectiva profissional que eu observo a maçonaria e por que assim eu a observo. Eu trabalho atualmente como professor, trabalho como editor de conteúdos no meu site, tenho uma editora que eu já publiquei livros, e é um pouco a minha atuação profissional. Sendo professor de filosofia, digamos assim, uma característica que marca esta ação e os conteúdos respectivos. Esse trabalho tem uma presença virtual já há um certo tempo. Curiosamente, eu fiz MS-DOS em 1989, e depois disso, obviamente, teve uns saltos e intervalos aí, eu devo que retomei o uso mais sistemático de computador no fim dos anos 90. E eu trabalhei já no início, fim dos anos 90, início do novo milênio, com computação gráfica durante um bom tempo. E eu já trabalhava com aulas online antes da pandemia, de modo que eu, pessoalmente, aprecio a metodologia porque ela já vinha anterior ao processo. Obviamente que tem desafios, que tem características próprias desta técnica, ela não é igual à presencial e não consegue nunca substituir esta presencial, mas ela consegue amplificar certas coisas. Eu fico pensando que quando surgiu a cerveja, alguém poderia ter pensado que o vinho deixaria de existir. E vinho e cerveja continuam existindo, e ainda bem que existem os dois. Eu creio que virtual e presencial é algo parecido. Um não vai substituir o outro. Pelo contrário, a interação produzirá uma riqueza, digamos, com o fato de termos duas opções e não apenas uma.
O meu percurso maçônico, é importante dizer aqui, eu sou licenciado, eu sou um irmão adormecido. Eu costumo brincar com os irmãos da loja, de onde eu me sinto vinculado, e nos falamos habitualmente toda semana, que eu acho que eu ando sonhando muito, sobretudo nos últimos 10 anos, que entre desafios de ser professor e, sobretudo, ser professor à noite, essa agenda profissional, às vezes, batia com a agenda das reuniões em loja. E sempre tive essa demanda de horas se licenciar em função de aulas, hora voltar, porque estava livre, e, neste momento, juntou aí algumas coisas, incluindo o início da pandemia, e eu continuo licenciado. Desde 2010, e nesse contexto de 2010, nós fundamos, junto com mais outros 6 mestres, a loja 27 de setembro, a data exatamente foi um dia que nós fizemos a reunião. Eu me dedico à produção de conteúdos ligado à difusão da cultura maçônica em geral, sobretudo a partir de um fenômeno que, inclusive, o próprio projeto AMF3, que poderia ser Associação Mineira de Filosofia ou Academia Maçônica de Filosofia, e o 3 é porque já tinha um site registrado antes do meu, e já tinha o 2, sobrou só o 3. Esse projeto ele é uma dedicação bem palpável, visível e objetiva desse meu trabalho, que mescla a minha atuação de professor e, ao mesmo tempo, de divulgador de filosofia, numa perspectiva desta filosofia cultivada no interior da maçonaria. Então, eu brinco que, se adormecer for deste jeito, eu ando sonhando bastante, porque eu tenho hoje, no site amf3.com.br, aproximadamente 950 textos variados sobre temas maçônicos e temas que, indiretamente, são do interesse da maçonaria. Este site .com, ele funcionava antes no .org, e ali eu tive 1.200.000 acessos entre 2010 e 2019. Portanto, nesse processo de difusão do meu conteúdo sobre instruções maçônicas, sobre filosofia maçônica. Eu já tive a experiência de chegar em loja em São Paulo e ter sido... o meu trabalho do site foi lido em loja. Então, eu já tive essa surpresa em São Paulo. E, com frequência, eu tenho encontrado pessoas que já conhecem o meu trabalho. Portanto, a minha postura de divulgador filosófico, ela faz esse processo aí de compreensão que eu tenho da missão do que seja maçonaria. Nesse contexto, portanto, nós fundamos esta loja e eu me dedico, desde então, a esse processo de difusão, e ele sempre se deu em contato com os irmãos ativos em loja. Eu nunca perdi esse contato, que é semanal, que é frequente, de conversa, de interação, sendo essa distância mais em função de questões pontuais, em função de trabalho, agora em função de pandemia, juntando com a questão de trabalho, que eu já estava licenciado anterior à pandemia, e a pandemia acabou estendendo um pouco mais. Esse é um pouco o meu percurso no contexto da maçonaria, portanto, inicialmente ligado ao GOP, onde eu conheci o irmão Madison Janer, atualmente morador de Irecê, na Bahia, com quem, em 2006, 2007, fiz bastante trocas acadêmicas. É um irmão que é professor, doutor em Geografia Humana, e que, naquele momento, se não me engano, foi o primeiro a promover, em 2007, 2006, uma pós-graduação em Filosofia e Fundamentação Maçônica. Depois dessa experiência dele, que ele executou no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, eu comecei a verificar o surgimento de outras experiências, uma ligada a um irmão em Brasília, o irmão William de Almeida, que eu conheço apenas intelectualmente, não conheço pessoalmente, de ler materiais dele, e depois uma experiência que eu creio que seja mais recente, a partir de Curitiba, de uma universidade que promove uma especialização em estudos maçônicos. Nesse período, portanto, do GOP, eu tive esse contato que, para mim, foi muito enriquecedor, e era um período que eu estava fazendo o mestrado em filosofia, e, portanto, o meu interesse sempre foi casando esse processo meu de formação acadêmica
com o que eu presenciava e encontrava na maçonaria. Pois bem, maçonaria como autoconhecimento, e aqui já entrando no tema, eu coloco que primeiro a gente precisa fazer uma definição do que é a maçonaria. Certamente, sem essa definição e sem o debate sobre essa definição, nós não conseguiríamos passar para a segunda parte, que é em que sentido a maçonaria pode ser considerada um processo de autoconhecimento. Quais são as indicações, quais são os percursos. Esta exposição, como os irmãos aqui presentes podem perceber, ela tem uma perspectiva de duplo público. E, por outro lado, é um desafio falar sempre, porque temos públicos em níveis de percepção diferenciado. E eu estou considerando aqui um nível mais de difusão de cultura maçônica, portanto, num processo mais de iniciação da compreensão do que é a cultura maçônica. O meu público ideal, digamos, é este, pelo que, sem dúvidas, a gente pede a paciência daqueles que já estão num processo de formação muito mais avançado, porque não seria o espaço inicial dessa exposição. Então, pensando nesse público, e muitas das vezes o público leigo, e aqui tem uma contribuição do irmão Paulo André de Sena, que, aliás, amanhã vai veicular uma entrevista sobre o meu percurso biográfico, acadêmico, na Rádio Glesp, às 7h da manhã. O irmão Paulo André fez uma palestra na loja 27 de setembro, a qual eu estava presente em 2019, e ele me deu uma espécie de puxão de orelha, que ele falava sobre a antimaçonaria. E eu sempre tive, confesso aos confrades aqui, uma experiência que não me fazia tomar uma atitude que eu passei a tomar a partir de 2019 com o tema da maçonaria. Eu tinha um posicionamento que, primeiro, a palavra maçonaria acaba atraindo curiosos de todas as ordens, e esses curiosos acabam torrando a paciência de qualquer um. Ninguém aguenta por muito tempo esses curiosos. Um curioso, na verdade, ele é um curioso, mas não é só um curioso, ele também acaba sendo o que a gente chama de hater hoje, esse que quer espezinhar, quer criar problemas e etc. Então, eu tinha uma postura de me manter mais discreto, e no que eu escrevia, eu passei a retirar a palavra maçonaria e passei a utilizar um termo que o irmão William de Almeida cita como sendo um francês a criar essa palavra, e que depois eu encontrei no trabalho do Alexandre Barata, na tese de doutorado dele, que é sociabilidade ilustrada. Eu não uso no meu site, procuro retirar a palavra maçonaria exatamente porque ela cria uma espécie de atração de curiosidade que não é o meu foco. O meu foco é falar de um processo de formação filosófica que tem uma capilaridade extraordinária em todo o território brasileiro, que tem uma incidência comunitária estratosférica e que não é, muitas das vezes, tratada no âmbito acadêmico. Vive à margem de teses de doutorado, de objetos de dissertações de mestrado, e quando existe, nós vamos ver que, se a gente pegar dos 10 anos para cá, a boa parte desses trabalhos vão estar nessa data, ou seja, é um negócio muito recente. Enfim, então, eu optava por usar apenas sociabilidade ilustrada e tirar a palavra maçonaria da história. Continuando, então, nessa definição do que é maçonaria, eu percebo ela enquanto um método de exercício de conhecimento sobre si. Eu só vou ver aqui eu acho que eu pulei para ela. Sim, é isso mesmo. Então, nessa definição, eu, pessoalmente, tenho encarado a maçonaria enquanto método de exercitar o conhecimento sobre si. E falar desta forma da maçonaria, na minha perspectiva, era formar uma opinião pública acerca da maçonaria que rompa os, digamos assim, estereótipos do que seja a maçonaria. E foi o irmão Paulo André que me chamou a atenção para isto,
que eu deveria, ele conhecia o meu percurso, conhecia bastante coisa do que eu escrevia, e ele me chamava a atenção de que eu deveria, para contrapor a uma cultura que cria uma ideia totalmente equivocada do que seja a maçonaria, que eu deveria assumir um papel mais proativo de falar do que é a maçonaria, ao menos naquilo que eu compreendo e naquilo que nós podemos dialogar com escritores maçons, como Risardo da Camino, entre outros, o Nicolas Aslan, que é para mim também uma referência mais antiga de escritor sobre maçonaria. E então foi ali que eu tive uma espécie de clique e pensei realmente. E um dos exemplos que ele me fez reconsiderar esse meu jeito de não querer explicitamente falar de maçonaria, ele me lembrou que no contexto do nazismo na Alemanha, as histórias acerca não só dos judeus, mas de maçonaria e de outras minorias, eram as histórias mais absurdas possíveis. E que esses detratores que existem aos montes pela internet, ou aqueles que produzem narrativas acerca da maçonaria de modo totalmente aleatório ao que é o fenômeno social maçonaria, que não tinha lógica mesmo. Eu, às vezes, desconsiderava, porque era tão absurdo o que eu via na internet, que eu nem conversava com aquilo. E ele me chamou a atenção para isso, dizendo que era para eu cuidar que, se pessoas que tivessem a capacidade não fizessem esse serviço de difusão de uma cultura pública do que é a maçonaria, nós correríamos um risco a longo prazo de sofrermos consequência no bojo da intolerância religiosa, dentro do qual a maçonaria entra com frequência. Daí, então, o meu exercício de explicitar a maçonaria como um método de exercitar o conhecimento sobre si, portanto, a ideia do autoconhecimento. Lembrando que o autoconhecimento, eu fiz até umas anotações aqui, não seria a autoajuda. O autoconhecimento do contexto maçônico, ele é um autoconhecimento que implica uma relação, e na filosofia a gente poderia usar a palavra dialética, de uma comunidade. Portanto, ele não a prática de conhecimento no interior da comunidade maçônica, ela não é uma prática individualista, ela é uma prática que preconiza uma interação comunitária. E, a meu ver, isto é muito pertinente com os próprios conceitos filosóficos de que é a individualidade, a subjetividade. Na filosofia, a subjetividade não é uma coisa solta, pelo menos em um grande número de autores filósofos contemporâneos. A subjetividade, ela é um processo de interação com outras subjetividades. Então, eu percebo a maçonaria como um método de exercitar um conhecimento sobre si nesta chave, e eu, pessoalmente, portanto, vejo aí a riqueza, o patrimônio da maçonaria, a riqueza do processo de interação e de sociabilidade maçônica no cenário brasileiro, dado a grande capilaridade da maçonaria em geral. Essa definição do que é maçonaria, ela tem, a meu ver, um processo que é o embate com uma definição mais habitual que nós ouvimos em sites e, às vezes, livros, e acabamos ficando apenas nesta parte inicial da definição, que seria uma organização filosófica, fraternal e filantrópica. Para as pessoas em geral, elas não conseguem desdobrar, digamos assim, estas três palavras que são a marca propriamente do que é a maçonaria. Teríamos uma perspectiva mais filosófica de falar do que seria a maçonaria, e é exatamente aqui que todo o meu trabalho tem se concentrado. Que seria uma ideia de escola de exercício filosófico, semelhante às que existiram entre o período cultural da Grécia Antiga e do Império Romano. Nessa perspectiva filosófica, eu poderia ainda, para ser mais preciso, ter que fazer aqui alguns detalhamentos, porque a maçonaria tem uma grande marca do movimento chamado Iluminismo, 1700, 1800, esses 200 anos. Esse período histórico marca ela substancialmente ou de modo muito importante. E nesse período, enquanto fenômeno cultural, ela tem uma ligação de referência, de inspiração, que os historiadores cada vez têm rastreado
esta conexão de modo mais objetivo, com um tipo de guilda profissional que foram as guildas dos pedreiros. Alguns escritores conseguem, então, a partir dessa ligação mais imediata, perceber que, na busca de uma inspiração, esta inspiração também pode ter ecos na cultura do Império Romano, nos colégios fabrórios, e também aí misturado já com essa ideia de escola filosófica antiga. Sobretudo que essas escolas filosóficas, enquanto inspiradoras do que seria a maçonaria, também foram, digamos assim, tema daquilo que a gente chama de Renascimento italiano, por volta de 1450, onde surgem, a partir da cidade de Firenze, na Itália, a ideia de academia, ali patrocinada por um Médici e capitaneada por Marsilio Ficino. O modelo da academia de Marsilio Ficino, aqui como referência, 1450, em Firenze, ou Florença, na Itália, vai ser um modelo que está na base das academias de ciências da Europa. A Academia de Ciência da França, de 1600 e pouco, e a Academia Real de Ciências da Inglaterra. Não foram as únicas, tiveram várias outras, mas esta modelagem, agrupamento de congregação para se discutir temas de conhecimento, de certa maneira, vamos ver isto muito marcado, ou como referência de inspiração desse 1700 e 1800, época histórica que a maçonaria tem uma ligação muito forte e muito especial. Como pedagogia, eu diria que é uma escola de metodologia baseada no amplo uso da linguagem simbólica. E, para mim, que também conheço um pouco da esfera educacional, está aí um grande contributo das comunidades maçônicas, que mais adiante vamos fazer rápida diferença para um público mais externo, do que é essa metodologia formativa e do porquê ela é uma metodologia muito especial e que, a meu ver, tem uma capacidade de formação extraordinária. O método maçônico, que utiliza, portanto, essa pedagogia simbólica, ele é um método de capacidade de transformação comunitária que eu me encanto com este método. E vejo muito pouco ele sendo tratado, ainda que exista obras, sobretudo de autores ligados à pesquisa em psicologia junguiana, e eu penso aqui um livro, que agora eu esqueci o nome do autor, mas que é exatamente Pedagogia Simbólica, é que nós vamos encontrar tematizado a ideia do simbolismo como estratégia pedagógica, mas aí dissociado propriamente de falar da maçonaria. A maçonaria, de certa maneira, tem uma escassez de presença no mundo da pesquisa universitária brasileira que me chama a atenção. Passado por essa parte inicial, ainda nessa ideia de definir maçonaria, uma das primeiras questões que atrai o público em geral e que é fundamental ser falado é uma diferença entre a ideia de segredo e mistério. Digamos que esta temática acaba sendo esta porta de curiosidade em geral sobre a maçonaria. E eu trabalho com a diferença que o tema do mistério é diferente do segredo. O mistério está ligado ao fato de que a vida humana é perpassada de fatos que não se explicam pelas ciências. Esta ideia aqui, se nós pegarmos autores da filosofia como Schelling, Fichte, do romantismo alemão, mais uma vez aqui para a gente ter referência, 1700, 1800, nós vamos ver que isso aqui é amplamente desenvolvido. Portanto, na maçonaria, o segredo ele acaba sendo uma estratégia que se apresenta para o público em geral, mas, digamos que a maneira apropriada e formativa e enriquecedora de compreender está em torno da ideia de mistério e do conceito de mistério, que, de resto, é um tema da mística em geral. Se nós vamos estudar filosofia das religiões, se nós vamos estudar mística, nós vamos encontrar o tema do mistério. Eu lembro que, quando fiz faculdade de filosofia em Belo Horizonte, na PUC Minas, tinha um senhor que às vezes ficava, naquela época, me parecia estar em situação de rua, e uma vez ele brincou comigo e com alguns amigos, saindo da aula,
que ele olhou para o céu e brincou assim: olha, você está olhando ali, você está achando que está vendo o céu. Não, ali é o início do infinito. Para nós que estávamos na filosofia, aquilo soou assim, algo... Oh. Ou seja, a percepção de que a nossa vida se relaciona com um conjunto de coisas que são racionalizáveis, portanto, organizadas e ordenadas, mas que o sentido último da vida tem sempre esta face com o mistério da existência. Nós dizemos muitas das vezes, em termos de relações amorosas, que quando, casados, de casado, que quando o mistério da relação, esse aspecto sagrado que sustenta a relação, ele acaba, e, portanto, seria aí, literalmente uma profanação, a relação acaba. E, para mim, este é um tema fundamental da sociabilidade ilustrada maçonaria, porque é ele que inspira e move o espírito de fraternidade entre nós. Sem essa percepção de que, quando nós nos reunimos em confrarias, o que sustenta, digamos, esta convivência fraternal é exatamente esse conceito de mistério, que não é exclusivo da maçonaria, que um leitor atento da tradição cristã ocidental, que tem em mãos um São João da Cruz, por exemplo, considerado um místico de referência para o tema no âmbito do cristianismo, sobretudo católico, nós vamos encontrar esse tema do mistério e uma série de outras coisas desenvolvidas neste autor. Portanto, falar de um modo diferente sobre segredo e mistério me parece a porta de entrada para esta chave que eu estou desenvolvendo, que é do autoconhecimento. O autoconhecimento humano, ele precisa ter em perspectiva esta ideia do mistério e não do segredo. A título de brincadeira, eu digo que, sobretudo que eu apresentei o projeto para ser aprovado no doutorado em Ciências das Religiões, e o professor, que provavelmente será meu orientador, brincou que, então, agora nós vamos saber de todos os segredos da maçonaria. E eu dizia que, olha, o segredo, que é o mistério, ele é o tema de todos os místicos até hoje. Portanto, não saberão, nós não sabemos este mistério, que é objeto dos místicos. E que segredo, propriamente, quem tem é banco, né? E que a maçonaria não é secreta, porque quem tem CNPJ, quem tem endereço, quem publica suas atas na junta comercial, não é uma instituição secreta, mas é uma instituição discreta pela própria natureza do trabalho que se desenvolve numa sociabilidade filosófica, que difere ela das outras tradições monoteístas, que também se propõem a falar sobre este mistério, sobre essa condição fundamental nossa do humano. O segredo maçônico é o cultivo do mistério da vida, portanto. Ele não é revelado, porque ele é irrevelável. E profanar a vida é exatamente dizer que a vida não tem mistério. Esta é a profanação que nós devemos ficar atentos, porque quando nós fazemos isto, o que nós perdemos é exatamente o sentido da existência, e com a perda do sentido da existência, a gente perde também o respeito à dignidade à vida e uma série de outras questões relevantes. Aqui, pensando mais num público em geral, a comunidade maçônica, e para nós do interior desta comunidade, é bom que nós percebamos a nós mesmos como uma comunidade, se estrutura basicamente em 3 esferas. E aqui, exclusivamente, falando para um público exterior a nós. A loja seria esse coletivo de pessoas, portanto, a centralidade de uma loja é o coletivo das famílias e dos indivíduos que compõem este núcleo mais, digamos assim, concreto do processo. O templo é este local físico, que pode ser utilizado por grupos durante a semana variados, portanto, lojas variadas, e também pode ser utilizado pelas esposas, pelas filhas ou pelos filhos em atividades específicas que tem também toda uma rica pedagogia de formação para uma vida cidadã, né? Uma vida ética e para uma vida cidadã baseada na democracia. É importante dizermos essa marca assim que eu admiro ainda mais na estrutura maçônica.
nós provavelmente temos todas as problemáticas das outras comunidades, mas nós temos uma estrutura extremamente democrática. Isso é também objeto da minha grande admiração. Depois nós teríamos as grandes lojas, que seriam organizações estaduais. Para o público externo, a comunidade aqui, nós teríamos uma modelagem federada, que a gente chama de Grande Oriente, que funciona articulada em nível nacional. A gente chama de, aqui tem o nome do Brasil, de Grande Oriente do Brasil, aqui tem vários confrades que são exatamente ligadas a esse modelo. E temos um modelo que eu estaria mais pessoalmente ligado direto, que é o das grandes lojas, que seriam organizações estaduais, tendo uma instância de diálogo nacional, mas sem uma ligação hierárquica como este outro modelo. São detalhes que, diríamos, não seria aqui o foco da questão, mas uma ideia geral para as pessoas conhecerem as organizações maçônicas. O tema da iniciação ao lado do segredo também é objeto das minhas preocupações, e aqui duas perspectivas dessa iniciação. Eu gosto de tratar que a iniciação, a importância dela para que você, digamos assim, cultive o mistério da vida, é um momento estratégico muito importante para esse processo de autoconhecimento. Se ele for feito inadequado, portanto, os outros processos vão ser feitos de modo inadequado. E a minha preocupação é indicar que o tema da iniciação, ele, da minha experiência, do meu próprio website, quando você coloca iniciação, segredo, é o que mais tem acesso. Então, as pessoas têm um interesse para essas palavras, digamos, mais chaves. E a ideia de iniciação, nós falamos de iniciação universitária, eu sou professor de metodologia científica, e nós sabemos da importância desse processo de ser bem iniciado na vida universitária. Nós falamos também de iniciação ao mundo do trabalho. Nós falamos, e aí mais a partir da minha referência de formação pessoal, de iniciação à vida cristã. Lembrando que sobre mistério, no caso da tradição cristã católica, no momento da missa dominical, temos explicitamente a menção do sacerdote, que consagra ali num ritual religioso, e diz assim, eis o mistério da fé, se não me engano. Então, a palavra mistério também aparece na tradição cristã e não é exclusivo, tema exclusivo da tradição maçônica. O tema da iniciação, para mim, é a mesma coisa. E a maçonaria utiliza, do mesmo jeito que a tradição católica utiliza o método simbólico para falar em iniciação cristã, a maçonaria também utiliza dessa metodologia simbólica para o seu processo de formação. Essa metodologia que utiliza a linguagem dos símbolos, recente eu fiz um vídeo no canal sobre a questão simbólica, pensando mais na questão do eis o mistério da fé. Obrigado, Lucas, por essa lembrança. O processo do simbólico, eu fiz um pequeno vídeo mais ligado à obra do Jung, do psiquiatra, fundador aí de uma técnica psicológica chamada análise profunda, um pouco sobre essa questão do simbólico. Utilizar a linguagem simbólica é uma opção por uma técnica de comunicação que diria que ganha um processo de mais força, de fixação e desenvolvimento de temas que têm uma ligação muito forte com o nosso psiquismo, pensando aqui na psicanálise e depois os derivados, no processo do inconsciente, e no caso de Jung, do inconsciente comunitário, coletivo. Portanto, o símbolo ele é diferente do ícone, do signo, exatamente porque a natureza dessa técnica comunicativa, criada por nós mesmos, humanos, ela, digamos que, ocupa uma estratégia no nosso psiquismo diferente, que, no resumo, é uma linguagem que tem mais força, a meu ver, de falar nessas estruturas psíquicas, nesses processos estruturantes do nosso psiquismo. Portanto, a maçonaria desenvolve exatamente utilizando essa linguagem. As sessões maçônicas, e aqui responde um pouco anterior, maçônicas, é exatamente para leituras de textos de filosofia. Para a gente organizar os trabalhos semanais,
nós criamos um roteiro. Esse roteiro nós chamamos ele de ritual. Eu ensino para estudantes universitários a importância de criar um ritual de vida de estudos, por exemplo. Um local, uma mesa, uma repetição diária, uma repetição semanal. Nós temos que criar um processo que acaba nos auxiliando a nos concentrarmos em alguns pontos e não nos dispersarmos. Portanto, o encontro semanal de uma loja maçônica, ela é permeada de técnicas que nos ajudam a sempre pincelar certos temas, e na loja aparece muito mais os temas do que os seus autores, e muitas das vezes a gente que não é da filosofia e só frequentamos a loja, não conseguimos linkar uma coisa com outra, mas toda semana, num desses materiais pedagógicos, que nós chamamos de ritual, nós vemos pedaços de Aristóteles, citações de Cícero, de ideias ligadas a Cícero, a Voltaire, a Kant, a Hegel. Eu lembro que um dos manuais do GOP, em São Paulo, tinha uma citação inteira do filósofo Schopenhauer, na capa, na quarta capa, né? Na parte de trás do livro. Sobretudo o filósofo Schopenhauer fala muito sobre vontade e representação e as implicações desse assunto, por exemplo, com a ética, como que a ideia de uma vontade autônoma dentro de si interfere num desejo pessoal meu de, às vezes, não atender apenas o impulso, mas como é que eu crio a cultura exatamente domesticando este impulso, sem expurgá-lo, sem jogar ele fora, porque ele é parte integrante da vida. Então, esse tema, por exemplo, aparece toda semana num dos rituais, dos manuais pedagógicos que nós utilizamos. O processo de formação filosófica, portanto, ele vai se dar nas instruções que nós temos em lojas maçônicas, que tem temas de filosofia, que, mais uma vez, se nós olharmos obras de filósofos como Plotino, como a escola estoica de filosofia, nós vamos ver que aquilo ali é aquilo. Falamos com certa frequência de uma perspectiva numérica, por exemplo, sobretudo na concepção de número antes da modernidade, onde um número não é visto como quantitativo. Quando eu falo, por exemplo, dos sólidos platônicos, da tríade, do 3, do número 2, do número 1, em Platão, eu não estou falando do 1 como nós compreendemos hoje. E nós temos lá instruções diversas sobre esses autores, que aparecem na forma de o número, os números na tradição filosófica, na tradição maçônica, mas é isso que fazemos. Portanto, por causa destas técnicas do que nós fazemos semanalmente, é que, se nós olharmos de modo técnico o que foram as escolas, como a Academia de Platão, como as numerosas escolas pitagóricas que existiram, para além do fato de que Pitágoras nós não temos uma comprovação da sua existência, mas nós temos, historicamente, para quem é da filosofia acadêmica, como professor, pesquisador, nós temos muita comprovação das escolas pitagóricas que se fizeram presente durante 800 anos ou mais, facilmente, e se espalharam por onde hoje é a Península Itálica, pela Itália contemporânea. Então, quando olhamos para essas escolas, nós vamos ver que este nosso material pedagógico está recheado e cheio daquelas tradições, portanto, não inventamos muitas coisas. A grande novidade é que esse método, na minha perspectiva, ele é fantástico para a formação humana. Portanto, eu concebo nessa perspectiva que a maçonaria é um lugar de exercício filosófico. E este é um dos temas meus de pesquisa contemporânea a partir de um filósofo luso-brasileiro chamado Agostinho da Silva. Para este filósofo, o que era mais importante se fazer no âmbito do conhecimento? Escrever um livro? Escrever poemas? E ele estava comentando sobre Fernando Pessoa. E ele disse, olha, se eu considerar Fernando Pessoa, o mais importante não é escrever livro, não é escrever um sistema, mas é fazer-se poema. Ou seja, levar uma existência de um modo muito específico. Esse filósofo que faleceu em 2004, em 94, melhor dizendo, ele
quando falou isso, ele estava inspirado numa filosofia, digamos, nessas escolas filosóficas. E ele estava indicando que na cultura de fala portuguesa e mesmo na cultura de fala hispânica, a filosofia para nós é basicamente isso. E quando você pega, então, esse teórico que afirma isso e olha para o fenômeno maçonaria em toda a América Latina, é a maior instituição, na minha apreciação, e junto com esses autores a gente consegue construir aí de modo muito objetivo, é a maior instituição na qual se faz o exercício filosófico por excelência, onde pessoas de vários campos profissionais se reúnem para não filosofar enquanto professor de filosofia, enquanto um acadêmico de filosofia, mas como um vivente que deseja viver de modo filosófico nesses termos. Portanto, a gente trabalha esse contemplar a si através dos estudos semanais, e isto é um exercício de autoconhecimento. Não é um exercício de autoajuda, é um exercício de autoconhecimento. E tem vários desafios. Tem o desafio de estruturação de suporte, portanto, todo o processo administrativo das lojas, das grandes lojas, são fundamentais. E dentro desse processo administrativo, nós temos os conteúdos. E, nesse sentido, a vida é um exercício de autoconhecimento. Aqui uma citação de Aristóteles, salientando a ideia de que a razão ela é algo, por excelência, o diferencial nosso humano. E isso acontece toda semana, a meu ver, no ambiente de loja. Essa dedicação de uma atenção racional sobre si. Isso, eu citei aqui Aristóteles, mas toda a tradição estoica trata disso, toda a tradição monástica no contexto do catolicismo, se nós pegamos, por exemplo, os cartuchos, que é uma ordem monástica, e vamos lá ler no site deles ainda hoje, nós vamos ver que essa ideia de uma atenção racional é, digamos assim, um modo de existir. E nós fazemos isso de uma forma muito peculiar, porque todos os confrades vivem as vidas imersos na vida cotidiana, familiar, de trabalho e etc. E se, digamos assim, nisso que é possível ser feito, e não no ideal, no que é possível ser feito no concreto, as pessoas se dedicam a isso, e, a meu ver, isso tem um impacto relevante na cultura brasileira. Mais uma vez, a ideia do exercício, e vou me encaminhando aqui para o final, e agradeço aqui a atenção de vocês. Aqui, esse agradecimento aqui, eu vou refazê-lo. O irmão Cláudio foi na época que eu fiz a live anterior. Atualmente, o venerável mestre da 27 de setembro é o irmão Cláudio Ferreira, e não Cláudio Ponciano, a quem eu agradeço, porque eu mantenho o diálogo com eles, eles sempre estão acompanhando o meu trabalho, e registro esse agradecimento a eles. Ao irmão Eric, que também é um interlocutor na loja 27 de setembro, desde sempre do meu trabalho. Agradeço aqui aos irmãos que estão presentes conosco, ao irmão Antônio pelo convite e pela oportunidade de falar desse tema, que para mim é um tema muito relevante e marca a minha história intelectual. Muito obrigado, eu passo a palavra ao irmão Antônio nesse momento. Antônio. Antônio José de Carvalho, né? Porque tem outros irmãos aqui. O irmão está sem o microfone ainda. Ela são um cara lá, um amigo meu, amigo conhece ela, disse que agora vai curtir, e ela fez. Irmão Antônio, tens a palavra? Está sem microfone ainda, irmão. Desculpe. Obrigado, irmão. Grato, então. Está aberto, então, o debate. Alguém que quiser se manifestar, basta levantar a mão, que se eu não ver, alguém me diz, porque tem uma parte da tela que eu não estou visualizando. Sim, ajuda. Ficar à vontade, irmãos.
Alguém se manifestar, então? Irmão Adalberto Lima, irmão Sandro. Eu não percebi quem foi. Pode falar, Adalberto. Quem foi o primeiro? Eu estou olhando e não estou vendo, não estou vendo. Liga teu som, Adalberto. Boa noite, meus amados irmãos. Uma palestra de grande conhecimento e enriquecimento sobre a religião e a filosofia, onde a gente separa as coisas e enriquece cada conhecimento de cada explicação do irmão Cídio. Muitíssimo obrigado, meu irmão Cídio. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Quero conhecer o projeto de vocês depois, se isso for possível. Acho interessante essa atividade. No âmbito da pesquisa acadêmica universitária, nós temos um trabalho do irmão Kenyon, em Brasília, que desenvolve uma revista acadêmica que é a única no Brasil. Não existe a revista acadêmica que está no sistema de apreciação da CAPES, que é um sistema de avaliação da pós-graduação no Brasil. É a única revista. Então, assim, eu tenho nutrido um interesse muito vivo por grupos que têm como objeto a pesquisa, a divulgação de pesquisa, como uma forma, digamos assim, de difusão maçônica e de autoconhecimento. Queremos, sim, se puder, repassa aí o link, a gente faz uma aprofundação de pesquisa. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Okay, irmão. Grato. Irmão Sandro? Obrigado, meus irmãos. Boa noite a todos. Cídio, uma pergunta. Você é demolê, meu irmão? Não. Eu sou mestre maçom e, nesse momento, estou licenciado. É de estranha surpresa para mim, né? Ver alguém aparentemente tão jovem quanto você, tem um semblante de jovem, Te enganei. Tem 40 anos e tão tarado por maçonaria, né? Para ter feito uma palestra tão rica, né? E ter conseguido juntar com tanta riqueza, com tanto resumo, a filosofia dentro da maçonaria, a maçonaria dentro da filosofia. Foi muito gostoso de te ouvir, apesar de ter entrado aqui, convite de Adalberto. Obrigado, Adalberto. Uns 10 minutinhos atrasado, mas foi muito enriquecedor e é tão surpreendente, né, de encontrar maçons com tanta uma certa juventude de nível de idade, não é de maçonaria não, é de idade, e com tanto conhecimento, né? Normalmente quando a gente vê um cara jovem igual a você, a gente atribui logo, eu fui demolei, né, sendo demolei, a gente atribui logo que pensa-se que você foi demolei, quando você olha mais falando de Kenyon, né, eu tenho um contato permanente com Kenyon no privado, um grande demolei também. Mas eu conheço o Kenyon mais do ponto de vista intelectual, né? Porque nas minhas investigações, sobretudo para o doutorado, da cena da pesquisa universitária sobre a maçonaria, a gente cai no trabalho dele na revista Ciência e Maçonaria, que é muito recente pelo capital cultural que a maçonaria tem. É coisa de 2010 para cá. Então, a maçonaria que o GOB está comemorando 200 anos agora, ou seja, é um tempinho de nada esse, de 10 anos, né? Mas ele é uma referência nesse aspecto formal da pesquisa. É verdade. Inclusive, que tem pena que o Kenyon tem sido até caçado, né, por alguns maçons e até mesmo pela própria maçonaria, né? Eu tenho até medo pela própria vida dele, mas pelo que Kenyon descobre sobre maçonaria e revela, pode mexer até mesmo com a história brasileira, o que é apresentado dentro de escola. Essa é a verdade. Mas muito obrigado pela sua palestra de hoje. Salário muito bem pago.
vou dormir menos burro hoje. Muito obrigado, Cid. Eu agradeço, Sandro, e eu acho que foi só um pouquinho. Obrigado, Adalberto, pelo convite. Eu não sei se vou poder ficar mais tempo com vocês. Por aqui já são 1:55 da manhã. Daqui a pouco bate minha hora de dormir. Obrigado, Alessandro. Ô, Obrigado Sandro por ter Terino, que participado. bom te ver de novo, cara. Vamos varar a madrugada outra vez ou não? Rapaz, hoje é dia de semana e estou trabalhando. Tá, você continua trabalhando, cara. Abraço para ti. Beleza, Hugo? Um abraço, meu irmão. Abraço. Mais alguém? Paulo Zaparoli. Irmão Adalberto está com... Se tiver mais alguém aí, me avise aí que eu estou O olhando irmão aqui. Adalberto continuou com a mão levantada, mas eu creio que é só... Mas foi uma antes. questão- Baixa a mão aí, Alberto, se não foi falar. Ideia anterior. Irmão Guedes, no método tradicional. Veja lá, irmão Guedes. Mais visível, né? Cídio, eu quero inicialmente parabenizar pelo seu empenho, pela sua dedicação, foi bem didático, né? Assim, foi bem didático, foi didático, sim. Agora eu quero dizer, foi bem acadêmico a sua apresentação, né? Mas eu vejo assim, me desculpe, não é como eu percebo a sua apresentação com uma visão de um filósofo dentro da maçonaria, né, sobre a dinâmica maçônica. Porque a filosofia não é muito bem vista, eu digo a filosofia enquanto conteúdo não é bem vista, você sabe disso. Na loja maçônica, infelizmente, os irmãos não são chegados a pensarem, a extrapolarem do âmbito dos rituais, porque ali tem a filosofia, ela pode, digamos, desdobrar qualquer percepção, um conteúdo, uma dinâmica, uma situação. Ali pode ter um olhar filosófico sobre aquilo ali, né? Como eu acho que você fez com relação à nossa ordem, né? Mas, infelizmente, dentro da maçonaria ritualista, o tempo de estudo, infelizmente, a gente não vê pessoas chegadas a essas temáticas maçônicas e que até por definição, a maçonaria seria um sistema de moralidade, né? Velado em alegorias. Cada alegoria dessa, a alegoria da pedra bruta, do trabalhar a pedra bruta, isso aí é riquíssimo, mas é pouco explorado. É só assim, uma superficialidade que às vezes até... Entendeu? Eu achei muito interessante você colocar. Tenho profunda noção disso que o irmão está dizendo, é verdadeiro e contraditório, né? Porque como que uma instituição gestada no contexto do iluminismo, às vezes tendem às trevas. Pois é. O iluminismo, né, vamos dizer assim, pariu toda a razão, o estudo, o aprofundamento dessa questão filosófica, muito deixar, mas a gente não vê muito isso aí, não. A gente vê, se apega muito com o aspecto histórico, a gente vê, tem uma vertente que eu gosto bastante do aspecto esotérico, né? Mas esse aspecto filosófico mesmo é pouco explorado. Acho que a metodologia é tão extraordinária da maçonaria que mesmo as pessoas não gostando de filosofia, elas estudam filosofia sem saber que está estudando. Então, para mim, este é o melhor dos métodos. É isso, claro, tem tudo. Se faz filosofia sem saber o que está se fazendo, né? E a tom de brincadeira, às vezes eu brinco, junto a pessoas que, né, não são tão dotadas de competências, mas uma vez que este método ele é extraordinário, estas equipes, né, esses agrupamentos, conseguem fazer certos projetos que é assim, algo extraordinário. O que, mais uma vez, a minha apreciação positiva do método utilizado é algo que me encanta. Ou seja, porque o método, para a gente se organizar, ele é fundamental. Não existe um gênio que pare uma coisa assim do nada. Existe um método rotineiro que você repete, e isso gera uma história e uma construção. E, nesse sentido, o método maçônico de formação, para mim, ele é assim, encantador. É claro que o método, e às vezes as pessoas, aí um processo de ajuste.
Mas é um método fantástico de formação humana. Eu acho ele extraordinário. Eu entendo isso, assim, que você diz, no sentido da riqueza de simbolismo, né? De simbologia, que existe N interpretações que podem calar dentro da pessoa, pode produzir insights, pode produzir o conhecimento, o verdadeiro conhecimento iniciático, né? Sim, sim. E como você bem colocou aí, o segredo da maçonaria não é, como muita gente diz, os sinais, não é aqui, não. O segredo é justamente indizível para um grande povo, é bem pessoal, é bem subjetivo, não é objetivo o segredo maçônico, é uma relação de cada membro com aquele contexto, com aquela simbologia, com aquela dinâmica. Então, ele não deve ser dito como, até a gente pode até utilizar aquela frase de Jesus, que não atireis vossas pérolas aos porcos. Ou seja, quando a gente tem um insight diante daquela simbologia da maçônica, aquilo tem um valor assim extremo para você, é um valor que marca a sua mente. Quando você tem um insight, você... Mas isso não tem valor nenhum para outra pessoa. Daí é o segredo maçônico. E esse poder formativo, a meu ver, uma das características de desdobramentos objetivos dele é, para mim, a presença da maçonaria no território brasileiro. Existe uma capilaridade na instituição maçônica, considerando 3 instituições que se mantêm relações e, ao mesmo tempo, são singularizadas. Se nós pegamos, então, essas 3 instituições, nós percebemos que eu não conheço... são poucas as instituições que têm esta mesma capilaridade da maçonaria. E isso não é um fato simples, que a gente diz, não, isso Não, isso tem um valor assim, monumental, porque nós, humanos, nós tropicamos com muita facilidade. Nós nos trombamos com muita facilidade uns com os outros. Portanto, a gente tem que ter um método de formação humano que seja capaz de fazer isso. E aí, se eu pego Boa Vista, em Roraima, Conselheiro Pena, onde eu nasci, em Minas Gerais, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, nós temos a presença dessa instituição que se comunica, se relaciona de algum jeito. Então, ou seja, isso não é de graça. Considerando o quanto nós somos limitados enquanto humanos, e quando nós juntamos nós com outros humanos, o que a gente é capaz de fazer, de trupicar, bater cabeça no outro, ou seja, tem algo aí. E a riqueza que... E aí, por outro lado, a maçonaria não é objeto de doutorados e mestrados no Brasil. Isso é um outro fenômeno que me chama muita atenção. E, obviamente, eu sou engajado nessa perspectiva. Como que um fenômeno social desse tamanho é ausente por completo da pesquisa acadêmica, ou quando existe, é dos últimos 10 anos para cá? Essas são as minhas questões. Ok, mas muito obrigado, viu, pela sua... Eu que agradeço pelo diálogo e pela atenção. Trabalho, pelo seu interesse. Muito bom. Queria chamar o irmão mais Paulo... alguém quer se manifestar? O irmão Paulo Zaparoli, aqui lá de São Paulo. Paulo, pode falar, Paulo. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite para participar do irmão Cídio. É uma grata satisfação participar. O irmão tem uma capacidade de transmissão e simplicidade de colocar as ideias que ajuda muito na nossa compreensão do que é esse fenômeno que a gente vive, né, dentro dessa estrutura de loja, que é a maçonaria. Então, primeiro agradecer o conteúdo também, que foi primoroso. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, então. A gente, é lógico que eu não quero aqui entrar nos conceitos filosóficos, porque, né, não dá para discutir nesse nível que o irmão apresentou aí, que foi muito capaz. Então eu vou fazer uma pergunta assim mais para a gente entender um pouquinho desse mecanismo também, né? Porque da loja, né? Que ela se reúne, e aí o irmão trouxe muito bem essa questão da construção da filosofia, em todas as repetições e os encontros semanais que vão fazendo essa discussão em loja, que vão produzindo esse material, né, filosófico.
Mas eu queria entender um pouquinho como dentro dessa construção maçônica, tão múltiplas, né, de personalidades múltiplas, a gente consegue extrair um pouquinho mais do que a gente está vendo aí, como que a gente pode conseguir construir um pouquinho mais de conhecimento com esses elementos que nos são dados. Porque eu já ouço muito de gente querendo construir novas formas de apresentar esse conteúdo, novas formas. Ah, não, mas no grau 1 tem que ter mais essa instrução, mais aquela, mais aquela, mais aquela. E a gente sabe que a maçonaria tá construída de outra forma, né? Ela tá construída nesse modelo de uma instrução que se repete e que a cada vez que a gente tem essa repetição, a gente tem um novo insight, uma nova aprendizagem. Né? Como é que a gente explora isso dentro dessa construção filosófica que o irmão apresentou para a gente? Eu creio que seja uma das minhas perspectivas de propor no âmbito do doutorado, que é um doutorado profissional, e isso para mim vai ser produzido de modo dialogado, porque eu inicialmente tenho algumas ideias, mas a coisa precisa ser dialogada exatamente para chegar num estágio que não é apenas imaginação da minha cabeça. Eu acredito muito que, no contexto pandêmico, o processo de lives, o processo de grupos, tenha sido um primeiro impulso de uma coisa que eu acredito que é uma criação, não obrigada, mas uma criação de uma cultura no âmbito das lojas e do circuito maçônico, de querer abordar a prática em loja numa perspectiva não intuitiva, mas passar a ver os processos de loja numa perspectiva mais profissional, eu diria. E esse processo de percepção, obviamente, depende de uma construção que deve ser livre e não obrigada. Quer dizer, não acredito que um decreto criando um novo expediente é a estratégia, porque assim não funciona. O que nós precisamos para funcionar já existe. Eu não vejo que precise criar outras coisas além disso, em hipótese alguma. É uma estrutura que, a meu ver, o necessário dela já está posto. Cabe a nós agora, e o momento pandêmico está permitindo fazer isso, criar esse processo de convencimento nesse contexto, que é parte do meu trabalho no canal, no YouTube, é parte dos grupos que aqui tem, que estão se construindo por aí afora. O próprio irmão Antônio participou de um processo, se não me engano, pelo que ele tinha me dito, de formação na especialização sobre maçonaria, promovido lá a partir de Curitiba. Então, esse evento aqui, esse contexto, já é fruto, por exemplo, dessa cultura. Então, eu acredito muito nisso. A estrutura que nós precisamos já está pronta, o que agora resta é essa cultura, não é bem paralela, mas ela não está ligada diretamente à estrutura, mas está ligada nisso aqui que está acontecendo agora. E aí, esta construção livre, portanto, bem liberal no sentido clássico, de que nós vamos fazendo uma adesão por livre interesse, e essa adesão por livre interesse, ela também pode alimentar a construção no ambiente de loja de que o indivíduo queira construir processos de formação que o faça, digamos assim, perceber aquele conteúdo de modo profissional. Levar a sério essa coisa e não perder tempo com isso. Entender que esse processo de formação traduz-se em diferenciais existenciais. Esses diferenciais existenciais o posiciona nos outros fazeres dele de modo mais qualificado. E essa maior qualificação, obviamente, traz retornos de ordem mais úteis e de ordem humana, espiritual ou filosófica, se preferir. Então, eu acredito muito nessa ideia do convencimento, que é o que está sendo feito aqui, por exemplo, agora nesse grupo. Irmão Gustavo Pereira, está com a mão levantada. Boa noite a todos, boa noite, irmão Cídio. Boa noite. Queria agradecer pelo diálogo de hoje, né, pela palestra,
que realmente foi uma coisa bem nova, assim, né? A gente passou pelos anos de pandemia vendo vários assuntos e uma abordagem mais acadêmica, filosófica, realmente nova e muito interessante, né, do meu ponto de vista, pelo menos. Eu acho importantíssimo, né? Importantíssimo a ver e a gente ter contato com essa estrutura, né? O que eu queria perguntar para a irmã, que me sucedeu um questionamento, foi que, né, logo quando eu ingressei na ordem, né, um dos veneráveis falou que o templo não tem lousa, né, que os assuntos são para serem identificados e entendidos de forma pessoal, né. Aí temos um outro irmão, que é o Roberto Zardo, né, que é um dos palestrantes, que ele também fala sobre um caminho solitário e solidário, né, na maçonaria, né, duas características desse caminho. Por outro lado, né, o irmão trouxe a visão pedagógica, né, da maçonaria, pela qual eu também concordo e vejo muita possibilidade pedagógica. Agora, a minha pergunta é realmente para saber a opinião do irmão, né, não se está certo ou errado, mas a opinião realmente, até onde vai a responsabilidade da ordem em relação ao indivíduo, né, para a sua educação, e qual é o limite, né, entre essa responsabilidade da ordem sobre o indivíduo para a educação dele e a responsabilidade dele próprio para se levar, né? Porque ora parece que a responsabilidade é só do indivíduo e ora temos uma grande evasão maçônica porque a pessoa diz que não recebe nada da ordem, né? Então, onde que fica esse limiar? Quais são as importâncias disso, né? Novamente, aproveito para agradecer as luzes do irmão. Eu creio que eu não sei. Se eu soubesse, eu ia vender isso. Mas, sendo menos brincalhão, sim, a gente tem, essas vezes, esse desejo de que a ordem dê mais para a gente, né? E aí, depois a gente entende que, na verdade, é nós que temos que dar mais para ela. Eu acho que a gente oscila em épocas da vida entre querer esperar e, em algum momento, entender que somos nós que damos, né? Eu, para ser sincero, estou numa fase já há mais tempo de que é eu que tenho que dar, né? No sentido de partilhar nesse interior dessa estrutura, né? E a estrutura, ela tem desafios outros, operacionais, administrativos, que são necessários, né? Numa fase mais inicial, eu era mais revoltado com essa estrutura. Aí, depois de um tempo, eu fui desrevoltando com ela e entendendo que, na verdade, eu também tenho que fazer parte. E uma parte do meu trabalho no site AMF3 e tudo que eu faço é um pouco essa percepção, né? Eu quero partilhar, eu quero entregar esse tipo de conteúdo. E uma coisa da maçonaria que é muito valorosa e que é muito cara para a gente, enquanto educador, e como educador a gente tem que aprender isso na marra e na força, e na maçonaria a gente tem que aprender, porque ninguém é obrigado a ficar aqui, e a gente fica porque é um negócio, então, que convence, que é interessante, então, né, desafia de nós esse processo de formação muito mais do que numa estrutura obrigatória, por assim dizer. Que é o tempo de aprendizado da pessoa, que a gente precisa respeitar. Então, não dá para a gente atropelar a pessoa. Ela tem que... É o tempo dela. E o outro aspecto da maçonaria, que é a ideia de ser sujeito, de ser protagonista. Ou seja, a maçonaria é deste tamanho porque ela é, nas pontas, na loja, o protagonismo das pessoas. Ela tem essa resistência e esse tamanho por causa disso. Então, nessa ideia de que eu preciso respeitar o protagonismo da pessoa, ou, essencialmente, ela depende desse protagonismo para viver, está também junto o respeitar o processo. E aí, eu creio que, mais uma vez, vem a cultura do convencimento neste circuito, e que a instituição, seja ligada aos graus filosóficos, ou seja, ligada aos simbólicos, eu creio que, claro que a gente sempre precisa estar atento a aperfeiçoamentos e etc., mas está de bom tamanho o que ela faz. Eu me sinto constrangido em falar que ela deveria dar mais. Eu tenho muito constrangimento, porque é um negócio complexo, não é tão simples.
porque esse espaço, então, está aberto à nossa liberdade, pensando que é uma instituição de cariz liberal democrático. Isso, para mim, é um valor que eu aprecio muito. Então, considerando esse espectro do liberal, que valoriza uma certa ação, uma certa iniciativa dos indivíduos, o espaço está aberto para a gente fazer isso que está sendo feito aqui. E se tem algo que, do ponto de vista formativo, a gente observa que falta, foi nesse ponto que eu encarei mais falar publicamente e contei para minha mãe que eu era maçom depois de quase 20 anos. Porque eu vivi escondido. Né? Porque a gente cria essa cultura de que não fala, não fala. E mesmo eu falando indiretamente, filosoficamente, eu não falava. Né? Então, esse espaço está aberto para que nós, que tenhamos algo a dar, que demos e que façamos isso. E o virtual tem ajudado bastante isso. Então, eu concluo, eu não pediria mais das estruturas. Eu só digo que nós temos que entender este aspecto do protagonismo, da iniciativa, e fazermos projetos como este aqui, que o irmão Antônio me convidou para falar, e o outro que eu vi aqui já, que está aqui, eu não consigo ler o nome, porque está em latim, né, com Fraternitum, o outro grupo que tem aqui, o que você mesmo participa aí, está no logo, no fundo, eu não consegui ler ainda. É isso mesmo, temos que fazer isso e partir para cima. Essa característica é fantástica, porque aí eu sou protagonista, porque se fosse uma instituição que desse tudo, eu não seria nada. Eu não teria importância nenhuma. Mas obrigado pela oportunidade de falar do tema. Muito obrigado. Mais que satisfeito. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, irmão Cídio. Mais uma vez, sou grato realmente por você ter aceitado o convite e ter nos apresentado essa brilhante palestra. Eu quero agradecer também ao irmão Adalberto, que tem nos ajudado muito na divulgação, tem convidado muitas pessoas para a palestra, viu? Eu sou grato, então eu vou parar a gravação agora, viu? Mas pode ficar à vontade e ficar conversando. Conversando para aí não tem problema.